Fala pessoal do Sport Buzz, eu sou o Gustavo Aurélio e a gente está aqui para mais uma entrevista exclusiva, dessa vez com o Zé Roberto. Fala Zé, tudo bem? Como é que tá, Gustavo? Beleza? Tudo Prazer, certo, cara. graças a Deus. Então Zé, para começar nossa entrevista a gente vai falar um pouco sobre o seu último passo como jogador profissional, que foi a sua passagem pelo Palmeiras. Então voltando lá no início mesmo, quando você chegou no Palmeiras, o que te motivou naquele final de 2014 a deixar o Grêmio, que é um time que você estava se destacando, estava jogando bem, para assinar com o Palmeiras, que naquele ano de 2014 brigou contra o rebaixamento, né? Então, a minha escolha pelo Palmeiras foi muito por conta da história do clube. O Palmeiras tentou minha contratação lá atrás, né, no início da minha carreira, quando eu me destaquei na Portuguesa, que saí para jogar no Real Madrid. A Parmalat era patrocinadora do clube na época e tentaram a minha contratação, mas eu escolhi ir para a Europa, um sonho que eu sempre tive como jogador, como atleta, jogar em um dos maiores clubes do mundo também, né? Que foi o Real Madrid. Na época eu fui para o Real Madrid, que era um clube que eu sonhei um dia vestir a camisa e acabou não acontecendo, né? Depois, na oportunidade, já fim de carreira, quando eu termino meu contrato, encerro um ciclo de 2 anos e meio jogando pelo Grêmio. Apareceu de novo essa oportunidade, eu não pensei duas vezes em escolher o Palmeiras, porque eu queria encerrar minha carreira em um clube com a história que tem o Palmeiras. Eu queria encerrar minha carreira em alta, eu queria aproveitar um bom momento, apesar da idade que eu estava vivendo, né, vivenciando na minha carreira. Então não tenho sombra de dúvida que a escolha ela foi certeira e consegui, assim, títulos importantes e entrar para a história de um clube com a grandeza que tem o Palmeiras. Não, é isso que eu ia falar, que eu acho que não precisa nem perguntar se deu certo a sua passagem pelo Palmeiras, né? E eu queria perguntar para você também, para você, qual que foi a importância, que é um jogador vitorioso que venceu na Alemanha, venceu na Espanha, e a importância de encerrar a sua carreira com mais de 40 anos, ganhando, vencendo títulos da Copa do Brasil, do Brasileirão. O quão isso foi importante para encerrar a sua carreira em alto nível? Eu acho que foi um selo praticamente que todos os jogadores buscam, né, para encerramento de carreira, porque eu acho e eu sei que é muito importante e eu sempre busquei isso. A última impressão é a que fica, né? Então tem pessoas, tem jovens, tem pessoas mais velhas que lembra da minha carreira, não do início, que foi na Portuguesa, meu clube de formador, mas sim do final da carreira. E a maioria dos torcedores, mesmo ele não sendo palmeirense, a impressão que ficou não foram os títulos, tricampeonato da Copa do Brasil, e também não foi nem não foi também nem o Campeonato Brasileiro pós 22 anos, né? 2016, o que ficou marcado para o torcedor palmeirense ou torcedor que tem a minha imagem vinculada ao Palmeiras, que foi meu último clube, foi o bate no peito e fala que o Palmeiras é grande. Essa frase é a frase que ficou marcada para o torcedor palmeirense e ficou marcado para mim também. Então é bem legal eu saber disso, porque eu sei que os títulos na carreira de um atleta, às vezes, ele, por conta do tempo, ele passa por um momento e depois é esquecido. A fama é passageira também, mas a frase que gera um impacto, a frase que traz o torcedor de volta para o estádio, uma frase que encoraja os companheiros, ela fica marcada para sempre. E essa frase, ela foi uma frase que coroou o meu último estágio na minha carreira. E isso vai além de títulos, vai além de fama, porque a frase ela vai direto com o legado. E o legado, quando ele gera um impacto dentro de uma torcida, mesmo depois de você jogar, depois de você encerrar a sua carreira, você continua sendo lembrado. Não, isso é quase que uma unanimidade entre os torcedores do Palmeiras, que falam que depois dessa frase mudou o mental do time
E um clube que estava sofrendo tanto nos últimos anos iniciou uma fase vitoriosa que se estendeu até hoje, né? E até é uma das nossas perguntas aqui para vocês o que você acha que o Palmeiras deve fazer, ou pelo menos continuar fazendo, para estender ao máximo essa fase vencedora de muitos títulos e evitar uma queda de rendimento que aconteceu com outros clubes recentemente, né? Verdade. O maior exemplo, de repente, de clubes vitoriosos e que não conseguiu ou está tentando se manter através dos títulos é o próprio Flamengo, né? Que é um clube que conseguiu fazer essa mudança através de uma gestão que deu certo, mas que os títulos não continuaram da mesma forma que continuou no Palmeiras. O Palmeiras é um clube que fez essa renovação, que trouxe uma gestão séria, né, através de um presidente que precisou tirar recursos do bolso para colocar no clube, ao invés de que muitos presidentes tira do clube para colocar no bolso. E você, não preciso nem citar nomes, né, clubes que há tempo atrás, vou citar Portuguesa, por exemplo, um clube que sempre formou, um clube que sempre investiu na base e que hoje, basicamente, acabou recentemente, antigamente, na minha época, lutava pelos títulos e agora lutou para não ser rebaixado mais uma vez. Então, por conta de má gestão que aconteceu há tempos atrás, o clube se encontra numa situação difícil, que não consegue mais voltar, talvez possa voltar a ser o que era antes, mas enquanto não tiver essa gestão bem adequada, pessoas sérias, da mesma forma que aconteceu no Palmeiras, no Flamengo, enfim, Atlético Mineiro se reestruturando, você vê clubes, você vê federações com muita dificuldade. O Palmeiras, por ter mudado essa chave, por ter colocado dentro do clube gestões sérias, o clube hoje está colhendo os frutos, né? Então, quando você tem uma gestão séria, você consegue obter os resultados que com certeza era o clube quando trouxe novos diretores, jogadores que têm a mentalidade vencedora, conseguiu fazer um time competitivo, conseguiu dar continuidade a essa era vitoriosa, né? Sempre renovando o grupo, renovando de temporada a temporada para conseguir se manter em alto nível. Então o Palmeiras é um clube modelo que deve... Os clubes no Brasil devem se espelhar, sim, muito. Não, com certeza. E já que a nossa pauta também é o momento atual do Palmeiras, algo que é muito recorrente hoje quando a gente fala sobre o Palmeiras é o Endrick, né? Que é um garoto que surgiu de forma astronômica, assim, já está negociado com o Real Madrid, clube que também foi seu primeiro clube europeu, né? Verdade. Então, eu queria perguntar para você, que já esteve dentro de campo, já foi um jovem jogador e também depois de experiente acompanhou outros jovens, o quanto que essa pressão em cima de garotos que, no caso do Endrick, que tem menos de 18 anos, o quanto que essa pressão pode influenciar no desempenho dele dentro de campo? Essa pressão é algo que, a cada ano que passa, ela se torna mais corriqueira, porque a exposição ela é muito maior do que na época que eu comecei a jogar, né? Então os atletas eles estão expostos o tempo todo e sendo pressionados porque o futebol mudou muito, né? O futebol hoje é um business que gera receita não só para o profissional, mas para o clube, para as outras partes envolvidas. E essa pressão, ela existe com um jogador de futebol desde quando ele sai da base, da escolinha, porque quando ele está na escolinha, ele está sonhando o tempo todo em ser um profissional. E para ser um profissional, você precisa passar por toda a jornada, todo o processo de escolinha, para chegar num clube de formação, para se firmar no clube de formação, sendo federado, para depois você fazer um contrato de formação e depois um contrato como profissional. Então imagina quantas são as etapas que esse atleta, sendo ainda jovem, ele precisa passar para conseguir o seu grande objetivo, ser um profissional.
Então, desde pequeno, o Endrick ou qualquer jogador, atleta, ele já vem com essa pressão de que precisa, para jogar na escolinha, você precisa ter boas notas, ou seja, na escola você já está sendo pressionado com o seu professor, que precisa ter boas notas para você passar de ano. E em casa, você está sendo cobrado pelos teus pais, dentro do clube, pelos resultados. Então, essa pressão é uma pressão que esse jovem atleta, no caso do Endrick, que com 16 anos, ele é um garoto. Com 16 anos, eu, particularmente, eu estava jogando na várzea, eu estava jogando no time do meu bairro e, ao mesmo tempo, fazendo a transição no clube de formação que é a Portuguesa. O Endrick passou essa etapa de uma forma muito rápida, que até mesmo ele não esperava. Aconteceu muito rápido as coisas, né, na carreira dele. E para um atleta da idade dele conseguir assimilar todo esse processo de que você não chega nem jogar você tem a idade de juvenil, mas você já está jogando nos juniores. Você tem idade de junior, mas você já joga no profissional. Você está jogando no profissional, mas você já teve uma transferência astronômica, uma transferência para o maior clube do mundo. Imagina a cabeça desse atleta com 16 anos. É uma criança. Se você não tiver um trabalho psicológico por trás disso, você às vezes até surta. Claro. E o acompanhamento dos pais, o acompanhamento de profissionais capacitados, né, dentro do clube ou fora do clube para ajudar esse atleta nesses processos que ele precisa passar é muito importante. Por que eu te falo isso, Gustavo? Porque eu passei por esses processos e quando eu saí da Portuguesa para jogar no Real Madrid, eu não tive grandes resultados, porque eu não estava preparado. Uhum. Eu bati lá e voltei. Da mesma forma que aconteceu comigo há 20 anos atrás, acontece até hoje com vários jogadores. Posso citar o exemplo do Gabigol, quando saiu do Santos, sendo o máximo artilheiro, se destacando nas competições que ele disputava, Campeonato Brasileiro e Paulista. Ele bateu em 2, 3 clubes lá fora e voltou para o Brasil de novo. O próprio Pedro, né, que atacante do Flamengo, se destacou no Fluminense, foi pro Flamengo, disputou uma Copa do Mundo, vive uma grande fase, bateu também Fiorentina, se não me engano, Itália, e voltou. Se esses atletas não tiverem esse preparo psicológico dentro de toda essa pressão que existe hoje no futebol brasileiro, muitos deles vão ter muitos problemas. Hoje, praticamente, eu entendendo esse processo e a necessidade, eu me capacitei, eu estudei, eu busquei um modelo de mentoria, vivenciando o que eu vivenciei quando joguei, na minha transição pós-carreira, exercendo um cargo dentro do clube que eu encerrei minha carreira no Palmeiras, e entendi a necessidade do atleta que hoje precisa muito dessa parte mental estando forte. Claro que o futebol ele mudou, o futebol hoje é muito físico, mas se o mental não acompanhar, você acaba ficando para trás. Então hoje eu tenho basicamente a minha mentoria, que é a Mentorias R11 Champions, para ajudar esses atletas, muitos deles até da base, que estão se desenvolvendo e precisam desse acompanhamento. Lá atrás, quando eu saí do Brasil, quando eu fui jogar fora, por não ter ninguém que pudesse me ajudar nesse processo, né? Nessa etapa de mudança para ir para um próximo nível, se eu tivesse alguém que pudesse me ajudar, me aconselhando, sendo um mentor, basicamente, me dando os caminhos, me ajudando nas etapas, com certeza eu não iria bater lá e depois voltar, porque eu bati, voltei, aprendi e depois retornei de novo. Hoje eu entendo que esse acompanhamento de uma pessoa capacitada para ajudar esses atletas, eu acho que é muito importante. Então eu acho que o Endrick, ele precisa muito desse acompanhamento, ele precisa muito desses cuidados, porque ele é um menino de apenas 16 anos e que está sendo cobrado como se fosse um jogador já
com a carreira consagrado. E não pode ser assim, não pode ter essa comparação, porque quando a gente faz essa comparação no momento de desenvolvimento dele, sendo ele ainda uma criança, pode acontecer alguns processos de frustração, alguns processos dele se sentir muito pressionado, travar e não conseguir ninguém mais, nem ele, nem o clube, explorar todo o potencial que ele tem, que é um atleta de futuro. Ele não está preparado ainda, ele está se desenvolvendo, mas é um atleta para o futuro, e atleta de futuro precisa passar por todas essas etapas antes de pular etapas, né? Não, com certeza. E é muito legal ver você falando isso, Zé, porque você conviveu com uma das maiores revelações recentes do Palmeiras, que foi o Gabriel Jesus, né? Vocês jogaram juntos, venceram títulos juntos. E eu imagino que naquela época, 2015, 2016, ele como um dos jogadores mais jovens do elenco e você como mais experiente, você deve ter dado cada palestra, cada aula para ele, muitos conselhos, né? Então eu queria perguntar para você, assim, se você pudesse dizer pra gente qual foi um dos conselhos que você deu pro Gabriel que acho que serviria pro Endrick hoje também. Com certeza o Gabriel nos tornamos amigos, somos amigos hoje, né? Pela relação que construímos, eu ainda jogando, né? Um dos mais experientes do time, e ele subindo profissional, e quando ele começou a treinar com a gente, e a gente se aproximou, o conselho que eu dei para ele lá atrás, e que eu acredito que ele usou para colocar em prática em todo o período de desenvolvimento dele como atleta. Eu falei para ele que ele estava subindo para o profissional naquela época, para que ele pudesse não se intimidar, né, por estar jogando no time principal, mas que ele não se sentisse pressionado, para que ele jogasse, treinasse da mesma forma que ele começou no Jardim Peri, lá na quebrada dele, no time que ele iniciou, porque através disso ia trazer para ele confiança para que ele pudesse desempenhar o melhor futebol dele, ao invés de ficar buscando ou querendo entender cobrança, querendo mostrar para o treinador que ele era capaz, a capacidade dele, ele mostrou para ele mesmo, que mesmo um menino jovem conseguiu de uma forma rápida ser titular de um clube grande, que tinha grandes jogadores também, e ali naquele processo ele teve esse entendimento. E uma palavra-chave, eu acho que para garotos talentosos que têm um futuro, para o Endrick, para os dias de hoje, eu acho que um conselho que com certeza serviria para esse início de carreira dele, para ele não se deslumbrar com a fama, porque a fama ela é passageira, mas para que ele possa concentrar 100% no trabalho dele, na carreira dele e no potencial que ele tem, porque quando ele coloca essa concentração dentro da carreira dele, as outras coisas elas acontecem naturalmente. Ah, com certeza. E agora, pra gente fechar esse bloco falando do Palmeiras, essa aqui acho que vai ser difícil, né? Porque foram, assim, 2 temporadas, mas assim, muito intensas. Então, pra você, qual que foi o momento mais marcante, o momento mais especial que você viveu com a camisa do Palmeiras? Mas tive vários, hein? Eu tive vários momentos marcantes. Pode ser 2, não? Pode. Com certeza foi o título do tricampeonato da Copa do Brasil, que eu tive o privilégio de ser capitão, de erguer, de levantar aquela taça. Final contra o Santos, uma final muito difícil. Muita rivalidade. Muita rivalidade, onde o Santos estava vivenciando um momento melhor que o Palmeiras. A própria imprensa achava que o Santos iria ganhar com facilidade da nossa equipe. Foi uma temporada ali bem desafiadora para nós.
que chegamos aquele ano, né? Fizemos o primeiro semestre, chegando na final do Campeonato Paulista, disputando com o Santos, acabamos perdendo. No segundo semestre, chegamos na final da Copa do Brasil e ter sido capitão e ter conquistado um título tão importante como aquele, com certeza ficou marcante. E sem sombra de dúvida, o Campeonato Brasileiro, né? 16, depois de 22 anos, a única, não diria frustração, mas eu acho que momento triste, que não deu pra gente comemorar da forma que a gente queria, foi a tragédia, né, da Chapecoense. Jogamos o último jogo com eles, conquistamos o título naquele último jogo e a comemoração, né, que seria durante a semana, ela acabou não acontecendo por conta da tragédia e acabou assim meio que não apagando, mas não a comemoração daquele título por ter sido assim, pelo Palmeiras ter estado na fila há muito tempo. Acho que a gente iria festejar, desfrutar com mais assim, com mais tempo, da forma que a gente imaginava, mas infelizmente por conta da tragédia a gente acabou festejando só no domingo. Sim. Que foi consolidado o título depois do jogo contra a Chapecoense, e aí durante a semana aconteceu a tragédia e acabou assim, da forma que a gente esperava festejar, acabou não dando para ser festejado. Sim. É uma fatalidade. Sim. Mas agora, mudando para outro assunto que está muito em alta, que é a seleção brasileira, né? A gente acabou de viver uma Copa do Mundo e recentemente a gente teve a primeira convocação depois dessa Copa do Mundo, né? Para o primeiro amistoso, visando a Copa de 2026. Então eu queria saber de você, Zé, para você, quem que é o nome ideal para assumir a seleção brasileira hoje? Então, o nome ideal, difícil você dizer, porque não temos assim, eu não vejo muitos nomes de treinadores brasileiros. Estrangeiro, a gente teria um nome claro que de repente para mim é o melhor treinador na atualidade, que é o Abel, né? Mas como é um treinador estrangeiro, não vejo nenhum problema, é claro que é muito cultural, mas não vejo nenhum problema um treinador estrangeiro assumir a seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira ela precisa voltar a ter o protagonismo, a voltar a conquistar um título importante que já fazem muitos anos que não tem. Então, independente de nacionalidade, de nome, eu acho que eu iria no melhor treinador da atualidade no Brasil. A CBF acabou escolhendo o Ramon, que é um treinador jovem, né? E é interino, é um treinador jovem, mas que teve um resultado de uma expressão enorme, né? Que foi o título, né? da Sul-Americana Sub-20, e que ali dentro dessa competição descobriu, né? Não é que descobriu, mas aflorou potencial. Esses jogadores já existiam nos clubes, mas potencial jogadores que são jovens e que podem sim já começar a formatar um time, já buscar o espaço deles numa seleção que está sendo formada agora visando uma Copa do Mundo. Então o Andrei, que foi contratado pelo Chelsea, que permaneceu no Vasco, é um jogador que precisa ser testado, né? Testado no time principal, para que o treinador, que é o Ramon, possa já buscar formatar, né? Ou ter um time já com uma base, né? Uma base que ele conseguiu manter, trazendo dois jogadores importantes, né? Que são mais experientes e que, junto com esses jogadores jovens, como o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Casimiro, o Marquinhos, são dois jogadores que permaneceram, né? É um pilar forte para ter uma base de uma formação nova,
de outros atletas que nessa primeira convocação eu vi com bons olhos. Eu acho que a CBF não tem um nome claro, por isso que colocou o Ramon como interino e por conta do resultado que ele trouxe na base. Então acho que a CBF está assim, no caminho certo, está buscando primeiro um treinador que seja modelo para formar um time competitivo com essa nova geração. Acho que o Brasil, né, a seleção brasileira tem jogadores jovens com potencial e que é sim de se pensar já em uma formação desde agora para que o Brasil possa sair dessa fila e conseguir voltar a ter um título importante como o Mundial, né? Ah, claro. E bom, já que a gente está falando de Copa do Mundo, eu queria perguntar para alguém que jogou 2 Copas do Mundo, né? Então, para você, Zé, qual Copa foi mais especial? A primeira, a emoção de jogar a primeira em 98, mas ainda com poucas oportunidades, ou já mais consolidado, sendo titular e um dos destaques da seleção em 2006? Qual que foi mais marcante para você? Mais marcante para mim não foi nem 98 e nem 2006, Gustavo. O mais marcante para mim foi 2002, porque eu vivenciei a melhor fase minha como profissional e não ter ido para aquela Copa de 2002 foi mais marcante do que ter participado de 98 e depois buscar o meu espaço em 2006. Não ter ido me motivou muito. Posso dizer que é uma frustração não ter ido vivenciando minha melhor fase, né, jogando no Liverpool, indo para a final da Champions League, ter disputado final de Copa da Alemanha, quase vencemos a Bundesliga, ter me destacado e tive a transferência, né, o Bayern de Munique me comprou naquela temporada. Eu aprendi que com aquela frustração e aquele momento difícil que eu vivenciei na minha carreira, me trouxe grandes aprendizados e isso me ajudou a me desenvolver naquela fase difícil e me manter em alto nível até 2006, que foi o ponto-chave na minha carreira. Jogar uma Copa do Mundo 2006 no meio dos melhores, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano, Robinho, e ser o melhor no meio dos melhores, eu entendi que eu me desenvolvi na minha adversidade lá atrás. Isso para mim foi muito importante, chegar naquela Copa tão bem preparado quanto estive na que eu não participei, mostrando que mesmo sem ter conquistado o título mundial, eu ter deixado o meu melhor, e o meu título mundial com certeza eu conquistei tendo 2 premiações individuais, não sendo coletiva, que o meu maior objetivo seria a conquista, mas como ela não veio, eu fui Man of the Match em 2 jogos, né, Austrália e Munique, e contra a Gana em Dortmund, recebi a caneca de prata que a FIFA dava para o melhor jogador em campo e entrei para a pré-seleção daquela Copa do Mundo. Então, em 2002 não fiz parte do grupo, não fui campeão mundial, mas ter dado o meu melhor e ter essas premiações individuais, para mim, é como se tivesse ganho. Não, e falando sobre motivação também, algo que, assim, acho que sempre é perguntado para você foi a questão da sua longevidade da carreira. Eu queria te perguntar, teve algum momento específico que você percebeu que se você continuasse trabalhando, continuasse treinando, você ia chegar lá ou aconteceu naturalmente? Não, nunca foi naturalmente, foi muito eu sempre procurei melhorar e buscar potencializar ainda mais o meu talento em todas as fases da minha carreira. Comecei no Brasil, meu sonho era ir para a Europa, fui para a Europa, não estava preparado, voltei para o Brasil, para o Flamengo, entendi o que eu precisava melhorar para quando voltasse para lá, porque eu consegui voltar, porque a Europa era o meu desejo e eu queria me desenvolver muito. E o meu desenvolvimento foi quando, na minha volta, eu entendi que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho, com a mentalidade
de saber o que é ser um jogador de futebol e a grande diferença de você ser um atleta, né? Quando você tem esses entendimentos. E eu entendi que o meu corpo era meu instrumento de trabalho. E aí lá atrás eu comecei a cuidar do meu corpo, que é basicamente a minha máquina. Uma máquina, a gente tem máquina em casa, a gente tem carro que é uma máquina, e a gente precisa cuidar o tempo todo, né? Colocar melhor a gasolina correta no carro que é potente, ou se não é potente, se for a álcool, você põe o álcool em vez de gasolina. A máquina que a gente tem em casa, por exemplo, de lavar louça, a máquina, todas as máquinas precisam de manutenção, e essa manutenção eu sempre consegui manter o tempo todo. E por cuidar da máquina que foi o meu corpo que me conduziu a ter uma carreira longa, não tive nenhuma lesão grave, né? Eu consegui sempre me manter em alto nível na parte física, porque eu entendi que eu tinha que me alimentar bem, eu tinha que treinar bem, eu tinha que sempre dar o meu melhor, descansar, ter as minhas prioridades, fazer as minhas renúncias, e isso foram alguns processos que eu tive lá atrás de entendimento de carreira, e por isso que eu consegui prolongar minha carreira. E quando eu tomei a decisão de parar, eu parei no momento certo, no ápice, no auge da minha carreira, com títulos importantes e em um grande clube. Não, é tudo questão de disciplina mesmo, né, como você disse. E como isso sempre foi um marco registrado da sua carreira, logo depois que você encerrou, você criou o seu protocolo de saúde ZR11. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia para você de contar, né, um pouquinho da sua história e também ajudar as outras pessoas. O protocolo ele nasceu basicamente na pandemia, né, junto com o meu personal, o Gabriel Mahama, onde as academias se fecharam, né? Passamos a viver um momento de isolamento, né? Social, né? Lockdown entrou e a gente precisou ficar em casa. E eu estava assim, num momento assim de melhoria na parte física, porque eu parei de jogar, mas nunca deixei de treinar, né? Sempre tive a minha mente muito voltada em ser um atleta, e passei a fazer treinos que eu sempre gostava de fazer, mas não podia fazer quando eu jogava. Então passei a treinar, fazer treinos longos de speed, de bicicleta. Fui para musculação, e no momento assim no melhor momento assim da minha vida como atleta, mesmo deixando a minha carreira, fechou tudo. E aí eu precisava treinar, porque isso faz parte da minha essência, do meu dia a dia. Isso eu busco, sempre busquei, né, como qualidade de vida. E aí, conversando com o meu personal, a gente criou o protocolo ZR11, vida saudável, longevidade e vida saudável. Então começamos a fazer treinos, né, dentro de casa, por vídeo, e através desse momento a gente criou treinos que a gente fazia diariamente. Consegui trazer para esses treinos os meus filhos, né, que nos aproximou bastante, porque por conta da minha carreira eu nunca pude levá-los para a escola, nunca tive fim de semana. Então esse momento de fechamento, esse momento que a gente ficou isolado, foi o momento que eu mais me aproximei e consegui levar esse estilo de vida para minha família, para os meus filhos também. Então, a partir desse momento, a gente passou a fazer esses treinos diariamente, e depois a gente desenvolveu esse modelo de treinos que hoje está na plataforma da Hotmart, que é o protocolo ZR11, que você pode fazer todos os dias algum tipo de movimento, né? Em qualquer lugar que você se encontra, dentro da tua casa, dentro do teu escritório, em qualquer lugar, você tendo um espaço, você consegue todos os dias fazer um treino diferente, que são os 30 dias
dos treinos do protocolo. Não, e é legal que algo tão importante, algo tão interessante surgiu num momento difícil que todo mundo estava vivendo, então acho que isso foi um alento para você e hoje com certeza ajuda muitas pessoas. Com certeza, poxa. São treinos leves, treinos que todo mundo pode fazer, desde a criança até pessoas mais velhas, né? São treinos que cada um pode ir no teu ritmo e que tem a duração de 15, 18 minutos no máximo, e são treinos bem legais assim de fazer, até para a pessoa se movimentar, fazer treinos diferentes, sai do convencional, né? Do treino de musculação, da academia, e você poder fazer esses treinos num espaço seu, no momento somente seu, eu acho que te desenvolve também, e eu acho que é importante não só para a saúde, mas também para o seu mental, né? Ah, demais. E outra questão importante da sua carreira, no seu pós-carreira, você montou o seu memorial, né? O memorial que tem várias peças que contam todas as etapas que você passou dentro do mundo do futebol, mas também tem um cantinho ali que você guarda algumas camisas de alguns jogadores, né? Craques que você jogou junto, que jogou contra, que você recebeu. Eu sei que a sua coleção é extensa, mas dentre todas, você acha que falta alguma ali, que tem um espacinho faltando que uma camisa especial pode completar ela? Sempre tem, né? Quando você tem um espaço que tem muitas histórias, quando você agrega outras histórias, você fica com um arsenal mais, como que eu posso dizer, mais abrangente, né? Você consegue ligar as histórias de uma camisa que eu não consegui ter, eu posso dizer diretamente que é a camisa do Pelé, né? Um grande ídolo que eu sempre tive desde criança. Desde criança meu pai falava dele para mim: você quer ser jogador? Dá uma olhada nesse camisa 10 do Santos. E tive o privilégio, a honra de ter vestido a camisa 10 do Santos, do Pelé. De ter tido uma carreira, assim, uma fase muito boa no Santos, e com certeza a camisa 10 do Pelé, a camisa 10 do Santos eu tenho, né, dentro do meu memorial, mas não tenho a dele. Tenho a camisa 10 do Messi, tenho do Seedorf, tenho do seu Ademir da Guia, tenho a camisa 10 do Ronaldinho Gaúcho, mas essa camisa 10 que para mim é a mais pesada, ou a que gera em mim assim, ou traz na minha lembrança transformação, essência, legado, com certeza essa camisa é a camisa que falta, ou que faltou dentro do meu memorial. Ah, com certeza é uma camisa mágica. E para você também, Zé, que teve o prazer de vestir a camisa 10 do Santos, poucos tiveram esse prazer. Você esteve presente no funeral do rei, né? E aí eu queria perguntar como que foi, não só a sensação, mas descrever um pouquinho daquele dia, do sentimento de, posso deduzir aqui, de muita tristeza, mas também acho que de gratidão, de todo o carinho que ele recebeu após isso. Eu especificamente, eu fiz questão de ir para prestar as minhas homenagens, claro que a ele, que foi meu grande ídolo, continua sendo, mas também dar um abraço aos familiares, né? O Edinho, um grande amigo, eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Santos, na época que joguei no Santos, e fui prestar minha homenagem, dar um abraço a ele, aos teus familiares. Foi um momento muito triste, onde você entra na Vila Belmiro, um palco onde eu desfrutei de alegrias, né? Fazendo gols, levando a emoção que o futebol gera dentro das pessoas, dos torcedores, grandes momentos de vitórias, e vivenciar aquele momento ali de estar fazendo as últimas homenagens ao grande ídolo do clube, ao meu grande ídolo, foi um momento assim, um dos momentos mais tristes, né, da minha vida, mas ao mesmo tempo se tornou uma realização, porque quando criança eu sonhava em ser jogador e nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que eu seria o escolhido
a segurar em uma das alças do seu caixão e levar junto com o seu filho ele dentro do campo, que foi onde ele deixou a sua grande história. Ao mesmo tempo que foi triste, foi também emocionante, porque para mim ter entrado para a história vestindo a camisa e ter levado o meu grande ídolo para o meio do campo para receber as homenagens que ele mereceu quando estava ainda em vida, para mim é algo que ficou e vai ficar marcante para minha vida. Que vai ficar marcado para sempre, com certeza. E já chegando perto do fim da nossa entrevista, eu queria perguntar, essa também acho que vai ser difícil, porque quando a gente está falando de 23 anos de história, você viveu muita coisa dentro e fora do futebol, mas falando dos momentos dentro de campo também. Para você, analisando hoje, já aposentado, podendo ver, né, todos os momentos que você viveu, qual momento, qual temporada da sua carreira que você acha que foi a melhor, que você estava desempenhando o melhor futebol da sua vida? A melhor temporada foi 2001, 2002, na Europa, jogando pelo Bayern de Munique, onde aconteceu a transferência, né? Jogando pelo Leverkusen, onde aconteceu a transferência, onde fui vendido por Bayern de Munique. Então, na Europa, a temporada 2001, 2002 foi a minha melhor temporada jogando pelo Leverkusen. Depois me transferi no Bayern de Munique e eu poderia dizer que a minha melhor temporada jogando em clubes no Brasil, eu acho que foi 2006, 2007 pelo Santos, porque a temporada ela foi uma temporada tão marcante que o Santos foi bicampeão paulista, eu fui melhor da minha posição e craque do campeonato, e com 32 para 33 anos eu me transferi. Ao contrário, né? 32, 33, o atleta tá voltando para o Brasil e eu voltei para a Europa nessa idade muito por conta da temporada e do grande desempenho que eu tive jogando pelo Santos, onde fomos bicampeões paulista e chegamos até a semifinal da Libertadores e eu fui artilheiro do time naquela temporada. Então, por conta desses resultados, eu voltei para a Europa, então eu poderia te dizer que esses dois grandes momentos na minha carreira foi 2001, 2002 jogando pelo Leverkusen e 2006, 2007 pelo Santos. É muita história, né? Poderia citar Palmeiras, poderia citar Portuguesa, início, diplomas, sendo revelação do Campeonato Brasileiro, 96. Chegando na final, né? Chegando na final, sendo melhor jogador da minha posição. Podia citar Grêmio também, com 40 anos, jogando de lateral, a pedido do Filipão, sendo o melhor lateral do campeonato, bola de prata. Tem vários momentos, mas vamos ficar só nesses 2 meses. Então é isso, Zé. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção. Agradeço, bom demais, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. Muito obrigado. Eu sou Gustavo Aurélio e até a próxima aqui no Sport Bus.